Sabe aquela sensação de descobrir que a pessoa que você amou por mais de 2 décadas, aquela que todos admiravam e respeitavam, aquela que pregava sobre honra e fidelidade todos os domingos, era na verdade um mentiroso que escondia segredos tão sujos que nem o pior pesadelo conseguiria criar? Pois é, eu vivi isso. E quando descobri a verdade, não foi por acaso, não foi porque alguém me contou. Foi porque Deus quis que meus próprios olhos vissem o que se escondia por trás daquela Bíblia que ele carregava debaixo do braço. Meu nome é Muriel, tenho 56 anos, e hoje vou contar uma história que guardei trancada no peito por tempo demais. Uma história sobre fé, traição, mentiras e sobre como às vezes a igreja pode ser o lugar perfeito para lobos se vestirem de cordeiro. Olá, meus queridos. Me chamo Muriel, mas podem me chamar de Mu. É assim que meus filhos sempre me chamaram. Nasci em 1969, em Curitiba, Paraná, numa época em que ser mulher significava obedecer, calar e agradecer. Antes de começar, queria pedir uma coisa. Se essa história tocar seu coração de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo. Isso me dá força para continuar compartilhando essas memórias que por tanto tempo ficaram engasgadas na minha garganta. E me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Pode ser de qualquer cantinho desse Brasil enorme. Adoro saber que minha voz está chegando longe. Se inscreva no canal também, porque essa história é longa, é dolorida, mas é real. E talvez seja a história de muitas de vocês que estão me assistindo agora. Cresci numa família evangélica tradicional. Meu pai, Osvaldo, era diácono da Igreja Assembleia de Deus do nosso bairro. E minha mãe, Clarice, era daquelas mulheres que usavam vestido até o tornozelo, mesmo no calor infernal do verão paranaense. Tínhamos uma casa simples na Vila Hauer. 3 quartos pequenos, um quintal com um pé de amora que minha mãe adorava, e uma rotina que girava em torno da igreja. Domingo de manhã era culto, domingo à noite era culto, quarta-feira era culto, e sábado era ensaio do coral. Eu e minhas 2 irmãs, Isolina e Odete, crescemos sabendo de cor todos os hinos da harpa cristã antes mesmo de aprendermos a ler direito. Nossa casa cheirava a café coado e a bolo de fubá que minha mãe fazia todo sábado. O chão era daquele taco vermelho que rangia quando você pisava, e tinha uma mesa grande de madeira na cozinha onde a gente se reunia depois dos cultos. Meu pai trabalhava numa fábrica de móveis, saía de casa às 5 da manhã e voltava às 6 da tarde com as mãos calejadas e o cheiro de serragem na roupa. Minha mãe era costureira, fazia vestidos para as irmãs da igreja no quartinho dos fundos, naquela máquina Singer preta que fazia um barulho ritmado que virou a trilha sonora da minha infância. Eu era a do meio, aquela que sempre tentava agradar todo mundo. Isolina, a mais velha, era rebelde à sua maneira, sempre questionando as regras, sempre querendo saber o porquê de tudo. Odete, a caçula, era quietinha, obediente, a filha perfeita que meus pais desejavam que todas fôssemos. Eu ficava no meio termo, tentando equilibrar as expectativas deles com meus próprios pensamentos, que nem sempre concordavam com tudo que nos era imposto. A igreja era nosso mundo inteiro. A gente não ia ao cinema porque era pecado. Não ouvia rádio porque só tocava música do mundo. Não usava calça comprida porque era roupa de homem. Não cortava o cabelo porque a glória da mulher estava ali. E a gente aceitava tudo isso sem questionar muito, porque era assim que se mostrava amor a Deus. Ou pelo menos era isso que nos diziam. Foi num domingo de março de 1987 que vi Urbano pela primeira vez. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava terminando o 2º grau num colégio estadual perto de casa e trabalhava meio período numa loja de tecidos no centro da cidade. Ele chegou na nossa igreja trazido pelo pastor titular, um homem já idoso chamado Irmão Feliciano. Urbano tinha 28 anos. Era alto, com aquele corpo forte de quem trabalhava com as mãos, cabelo preto bem penteado com brilhantina, olhos castanhos que pareciam penetrar na alma da gente quando ele pregava. Ele tinha vindo de São Paulo para ajudar a expandir o trabalho da igreja no Paraná
E desde o primeiro sermão que fez, todos ficaram impressionados. A voz dele era firme, segura, cheia de autoridade. Ele citava versículos de cor, fazia aplicações práticas da Bíblia que faziam sentido para a vida da gente e tinha um jeito de falar que prendia a atenção de todo mundo. As irmãs mais velhas comentavam entre si: "Esse rapaz vai longe. Deus tem grandes planos para ele." Os homens respeitavam a forma como ele liderava os estudos bíblicos. E as moças solteiras, bem, todas nós ficávamos um pouco nervosas quando ele passava perto. Mas Urbano não era só um pregador talentoso. Ele era gentil, educado, sempre disposto a ajudar. Carregava as cadeiras pesadas antes dos cultos, ajudava os irmãos mais velhos a subir os degraus da igreja, visitava os doentes nos hospitais, levava cestas básicas para as famílias necessitadas. Ele parecia ser tudo que um servo de Deus deveria ser. E eu, ingênua como só uma menina de 18 anos, criada dentro de 4 paredes pode ser, me apaixonei completamente. O namoro começou 6 meses depois, no final de agosto daquele ano. Ele pediu meu pai em casamento de forma tradicional, formal, do jeito que se esperava. Sentou com Osvaldo na sala de casa numa quarta-feira à noite, depois do culto, e disse que Deus havia falado ao coração dele que eu era a mulher escolhida para ser sua esposa, sua auxiliadora no ministério que o Senhor estava preparando para ele. Meu pai ficou radiante. Minha mãe chorou de alegria. Minhas irmãs me abraçaram dizendo que eu era abençoada. O namoro foi como se esperava num ambiente evangélico conservador dos anos 80. A gente não ficava sozinho nunca. Nossas conversas eram sempre na presença dos meus pais ou de outros irmãos da igreja. Ele me levava para caminhar na praça perto de casa, mas sempre com minha irmã Odete junto. A gente trocava bilhetes com versículos bíblicos e declarações de amor casto e puro. Ele me presenteou com uma Bíblia de capa rosa com meu nome gravado em dourado e eu guardei aquela Bíblia como se fosse o maior tesouro do mundo. Nos casamos em fevereiro de 1988, numa cerimônia linda na igreja, com todas as irmãs cantando, com flores brancas enfeitando o altar, com meu vestido de noiva feito pela minha mãe em semanas de trabalho dedicado. Eu tinha 18 anos e ele 29. Urbano chorou quando me viu entrando na igreja, de braços dados com meu pai. Disse no altar, na frente de todos, que eu era a maior bênção que Deus poderia ter colocado na vida dele, que ele ia me amar, me respeitar e me proteger todos os dias da nossa vida. E eu acreditei em cada palavra. Fomos morar numa casa alugada pequena no bairro Portão, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Não tínhamos quase nada, apenas o essencial que os irmãos da igreja nos deram de presente de casamento. Uma cama, um guarda-roupa velho, uma mesa com 4 cadeiras, um fogão usado, uma geladeira que fazia um barulho estranho. Mas eu era feliz. Acordava cedo, preparava o café da manhã para Urbano antes dele sair para trabalhar numa marcenaria, limpava a casa, passava as roupas dele com todo cuidado, preparava o almoço e o jantar com o pouco dinheiro que tínhamos. À noite, líamos a Bíblia juntos antes de dormir, e ele orava pedindo que Deus nos abençoasse e nos usasse para a sua glória. Os primeiros meses foram de adaptação. Urbano era exigente com algumas coisas. Queria que a casa estivesse sempre impecável, que a comida estivesse pronta no horário certo, que minhas roupas fossem sempre recatadas, mesmo dentro de casa. Ele não gostava quando eu usava batom muito forte. Dizia que mulher de Deus não precisava dessas vaidades do mundo. Não gostava quando eu demorava conversando com minhas irmãs depois do culto. Dizia que meu lugar era ao lado dele. Mas eu entendia. Ele era o cabeça do lar. Era ele quem deveria guiar nosso casamento. E meu papel era submissão, como dizia Efésios 5:22. Submeta-se a seu marido como ao Senhor. Em julho de 1988, descobri que estava grávida. Urbano ficou em êxtase. Orou, agradecendo a Deus por aquela bênção. Disse que seria um menino, que ele se chamaria Josias e seria um grande homem de Deus. E realmente foi um menino.
Josias nasceu em março de 1989, saudável, forte, com os olhos do pai. Urbano o segurava com tanto cuidado, com tanta delicadeza, orava sobre ele todas as noites, pedindo proteção divina. Ele era um pai presente quando estava em casa, trocava fraldas, ajudava nos banhos, ninava o bebê para dormir. Eu olhava para aquilo e pensava: eu tenho o marido perfeito, o homem que toda mulher sonha ter. Foi nessa época que as coisas começaram a mudar na igreja. O pastor titular, irmão Feliciano, estava com a saúde debilitada, já passava dos 70 anos e não tinha mais forças para pastorear a igreja com a dedicação necessária. A liderança começou a ver em Urbano o sucessor natural. Ele tinha carisma, tinha conhecimento bíblico, tinha dedicação, e a igreja estava crescendo sob suas pregações. Em janeiro de 1990, numa assembleia especial, Urbano foi consagrado pastor auxiliar. Em dezembro do mesmo ano, com a aposentadoria oficial de irmão Feliciano, Urbano assumiu como pastor titular da Assembleia de Deus da Vila Hauer. Eu me tornei automaticamente a esposa do pastor, e isso mudou completamente minha vida. Agora eu não era mais só a Muriel, filha do diácono Osvaldo. Eu era a irmã Muriel, esposa do pastor Urbano, exemplo para todas as mulheres da igreja. Tinha que me vestir de forma ainda mais recatada, tinha que sorrir mesmo quando estava cansada, tinha que aconselhar as irmãs que vinham até mim com seus problemas, tinha que organizar os eventos da igreja, tinha que estar sempre ao lado do meu marido mostrando união e harmonia. Era uma vitrine. E eu fazia tudo isso com dedicação, porque acreditava que era meu chamado, meu propósito dado por Deus. Urbano estava sempre ocupado. Cultos 3 vezes por semana, mais os domingos de manhã e à noite. Visitas aos membros durante a semana. Estudos bíblicos, reuniões de liderança, aconselhamentos, preparação de sermões. Ele saía de manhã cedo e voltava tarde da noite, sempre com a Bíblia debaixo do braço, sempre com aquele sorriso cansado de quem trabalha pela obra do Senhor. Eu entendia. O ministério exige sacrifícios. Eu tinha que ser compreensiva, paciente, apoiar meu marido em sua missão divina. Em 1992, nasceu nossa segunda filha, Georgina. Uma menina linda, de cabelos cacheados, olhos grandes e expressivos. Urbano queria outro menino, mas aceitou a menina com resignação, dizendo que era a vontade de Deus. Ele não demonstrava a mesma empolgação que tinha demonstrado com Josias, mas eu atribuía isso ao cansaço do ministério. Ele estava construindo um novo templo, maior, com capacidade para 300 pessoas. Era um projeto ambicioso que tomava todo o seu tempo e energia. A igreja crescia rapidamente. O que eram 80 membros quando nos casamos, já eram mais de 200 em 1993. Urbano era reconhecido na região como um pregador poderoso, um homem de Deus que fazia milagres, que tinha palavra de profecia, que expulsava demônios. Gente de outras cidades vinha para os cultos. Ele começou a ser convidado para pregar em congressos, em outras igrejas, em eventos regionais. Sua fama crescia. E eu ficava em casa cuidando das crianças, administrando o lar, esperando. Foi por volta de 1994 que comecei a perceber mudanças sutis no comportamento de Urbano. Ele ficava mais irritado com coisas pequenas. Se o jantar não estava exatamente do jeito que ele gostava, ele explodia, dizia que eu não me esforçava o suficiente, que outras esposas faziam muito mais por seus maridos. Se as crianças faziam barulho enquanto ele preparava o sermão, ele gritava de forma desproporcional, assustava os pequenos. Se eu questionava o horário que ele chegava em casa, ele dizia que eu não entendia as demandas do ministério, que eu estava colocando obstáculos na obra de Deus. Mas o que mais me intrigava era o cheiro. Às vezes, ele chegava em casa com um perfume diferente na roupa. Não era perfume masculino, era algo doce, floral, feminino. Quando eu perguntava, ele dizia que tinha abraçado alguma irmã que estava sendo abençoada no culto, que era normal, que eu estava sendo ciumenta e insegura. E eu me sentia culpada por questionar. Afinal, ele era o pastor. Ele abraçava todo mundo.
Era parte do ministério dele acolher as ovelhas. Quem era eu para suspeitar de algo errado? As saídas dele ficaram mais frequentes. Agora não eram apenas os cultos regulares. Eram vigílias que duravam a noite inteira. Eram retiros espirituais de fim de semana. Eram congressos em outras cidades que duravam 4, 5 dias. Ele dizia que era necessário, que o ministério estava se expandindo, que Deus estava abrindo portas. E eu ficava. Ficava com Josias, que já tinha 6 anos, e Georgina com 2, cuidando da casa, indo aos cultos sozinha, sorrindo para os membros, fingindo que estava tudo bem, enquanto meu coração começava a suspeitar de algo que minha mente se recusava a aceitar. Teve uma noite de 1995. Eu lembro bem porque era véspera do aniversário de Josias, que Urbano chegou em casa quase 3 da manhã. Ele disse que tinha ficado orando na igreja, que Deus estava tratando com ele sobre coisas profundas do ministério. Mas quando ele tirou o paletó, vi uma mancha de batom no colarinho da camisa. Batom vermelho vivo. Meu coração gelou. Peguei a camisa e mostrei para ele, com as mãos tremendo, com a voz falhando, perguntando de onde tinha vindo aquilo. Ele olhou para mim com uma frieza que eu nunca tinha visto antes e disse: "Você está me acusando de adultério, Muriel? Você está dizendo que seu marido, um pastor ungido por Deus, é um adúltero? Isso é obra do inimigo tentando destruir nossa família, e você está dando ouvidos." Ele pegou a Bíblia e começou a ler sobre mulheres que desconfiavam dos maridos, sobre como Satanás usa a desconfiança para destruir famílias. E eu pedi perdão. Pedi perdão por duvidar, por questionar, por deixar o diabo plantar pensamentos ruins na minha cabeça. Mas a desconfiança não ia embora. Ela crescia, como um tumor silencioso, tomando espaço na minha mente, me sufocando. Comecei a prestar mais atenção nas coisas. Notei que havia uma irmã da igreja, Edith, que sempre estava por perto quando Urbano precisava de ajuda com alguma coisa. Ela era da secretaria da igreja, tinha uns 24 anos, bonita, simpática, sempre arrumada. Ela ria de forma diferente quando falava com ele. Olhava de forma diferente. E ele retribuía aqueles olhares com uma familiaridade que me deixava com um aperto no peito. Tentei conversar com minha mãe sobre isso, mas ela disse que eu estava sendo boba, que um homem de Deus como Urbano jamais faria algo assim, que eu precisava orar mais e confiar mais. Tentei conversar com minha irmã Isolina, que já estava mais distante da igreja, mas ela apenas disse: "Mu, você sabe no seu coração o que está acontecendo. A questão é, você está disposta a encarar a verdade?" Mas eu não estava. Eu tinha medo da verdade. Tinha medo do que significaria para mim, para meus filhos, para minha posição na igreja, para tudo que eu conhecia como minha vida. Em 1996, engravidei novamente. Não foi planejado. Urbano não ficou feliz. Disse que não era o momento certo, que ele estava muito ocupado com a expansão da igreja, que já tínhamos 2 filhos e isso era suficiente. Mas eu estava grávida. E em fevereiro de 1997, nasceu Edivaldo, nosso 3º filho. Urbano mal apareceu no hospital. Disse que tinha um compromisso importante na igreja, que viria depois. Chegou quando o bebê já tinha quase 1 dia de vida. Olhou rapidamente, disse que era parecido com ele e foi embora novamente. Aquilo doeu mais do que todo o parto. Os anos seguintes foram uma rotina de solidão disfarçada de casamento. Urbano estava cada vez mais ausente, mais irritado quando estava em casa, mais distante. Ele não me tocava mais. Não havia intimidade entre nós há meses. Quando eu tentava me aproximar, ele dizia que estava cansado, que o ministério drenava todas as suas energias, que eu precisava entender. E eu entendia, ou tentava entender, ou fingia que entendia. A igreja continuava crescendo. Em 1998, já tínhamos mais de 400 membros. Urbano era reconhecido nacionalmente. Viajava pelo Brasil inteiro pregando em conferências, em cruzadas evangelísticas, em programas de rádio. Sempre com a Bíblia na mão, sempre com palavras ungidas, sempre fazendo milagres. E eu ficava ali, na primeira fileira, com meus 3 filhos bem comportados,
sorrindo para todo mundo, sendo a esposa exemplar que todos admiravam. Mas por dentro eu estava morrendo. Morrendo de solidão, de suspeita, de medo. Foi em agosto de 1999 que minha vida desabou de vez. Era uma quinta-feira à tarde. Eu lembro com clareza de cada detalhe daquele dia. Josias estava com 10 anos e tinha aula de reforço depois da escola. Georgina estava na casa da minha mãe. Edivaldo estava dormindo. Eu estava sozinha em casa quando o telefone tocou. Era Isolina, minha irmã. A voz dela estava trêmula, nervosa. Ela disse: Mu, preciso te contar uma coisa. Você precisa ir na igreja agora. Agora mesmo. Eu perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas repetiu: Vai na igreja, Mu. Precisa ser agora. Peguei Edivaldo no colo, ainda dormindo, coloquei no carrinho e fui caminhando até a igreja. Eram só 4 quadras. Meu coração estava acelerado. Tinha algo no ar que eu não conseguia identificar. Uma sensação ruim, um pressentimento. Cheguei na igreja, a porta da frente estava aberta. Entrei. Tudo estava silencioso. Subi as escadas que levavam ao escritório pastoral no 2º andar. A porta estava entreaberta, e foi então que ouvi. Gemidos. Gemidos que não deixavam dúvidas sobre o que estava acontecendo ali dentro. Minha mão tremeu quando empurrei aquela porta, e quando abriu completamente, vi algo que destruiu 11 anos da minha vida em um segundo. Urbano estava ali, sobre a mesa onde ele preparava seus sermões, sobre a mesma mesa onde ficava a Bíblia aberta, onde ele orava pelas ovelhas do rebanho. E embaixo dele estava Edith, aquela menina da secretaria, aquela que eu já tinha notado, aquela que olhava para ele de forma diferente. Os dois se viraram ao mesmo tempo quando a porta abriu. Os olhos dele se arregalaram. O tempo parou. O mundo parou. Meu coração parou. Urbano se levantou rapidamente, ajeitando as roupas com o rosto vermelho não de vergonha, mas de raiva. Raiva de ter sido pego. Ele começou a gritar comigo. Gritar. O que você está fazendo aqui? Quem te autorizou a entrar no meu escritório? Você não tem noção do que acabou de fazer? E Edith ali, também arrumando a roupa, chorando, dizendo que era tudo um mal-entendido, que não era o que eu estava pensando. Como não era o que eu estava pensando? O que mais poderia ser? Antes que consiga terminar de perguntar o que fazer, o que falar, o que sentir, Urbano veio na minha direção. Nunca vou esquecer o olhar dele naquele momento. Não era o olhar de alguém arrependido, era o olhar de alguém que estava furioso por ter sido exposto. Ele chegou perto de mim, tão perto que senti o hálito dele, aquele hálito que um dia beijei no altar quando disse sim, e falou baixo, com uma raiva contida. Se você abrir a boca sobre isso para alguém, vou destruir você. Vou dizer que você é louca, que está tendo uma crise de ciúmes doentios, que está possuída por demônios. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, o pastor, ou em você, a mulher desesperada? Saí daquele escritório cambaleando, segurando o carrinho de Edivaldo com as pernas bambas, com a visão turva de lágrimas. Desci as escadas, saí da igreja e caminhei pelas ruas sem direção, sem rumo. Não conseguia processar o que tinha acabado de ver. Não conseguia entender como alguém que pregava sobre santidade, sobre fidelidade, sobre amor, estava traindo sua esposa no mesmo lugar onde falava sobre Deus. Cheguei em casa não sei como. Coloquei Edivaldo no berço, sentei no chão da sala e desabei. Chorei de uma forma que nunca tinha chorado na vida. Aquele choro que vem do fundo da alma, que arranca pedaços de você, que te deixa sem ar. Eu tinha dado 11 anos da minha vida para aquele homem. Tinha aberto mão dos meus sonhos, da minha juventude, da minha identidade, para ser a esposa do pastor. E ele estava me traindo, na igreja, no lugar sagrado, com uma menina que poderia ser minha irmã mais nova. Urbano chegou em casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Estava calmo, sereno, até alegre. Perguntou o que tinha para o jantar. Perguntou se eu tinha passado suas roupas para o culto do dia seguinte.
como se não tivesse acontecido absolutamente nada. E eu fiquei ali, parada, olhando para aquele homem que, de repente, era um completo estranho para mim. Pensei em gritar, em xingar, em quebrar tudo, mas não conseguia falar. As palavras tinham morrido junto com aquela cena que presenciei. À noite, na cama, ele tentou me tocar. Depois de meses sem me procurar, ele tentou me tocar. Eu me afastei como se tivesse levado um choque. Ele riu. Riu daquele jeito cruel e disse: "Agora não quer mais?" Que coincidência. Virou de costas e dormiu como se tivesse a consciência mais tranquila do mundo. E eu fiquei ali, de olhos abertos, olhando para o teto, me perguntando como tinha chegado naquele ponto da minha vida. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Levava os meninos para a escola, fazia comida, limpava a casa, ia aos cultos. Mas por dentro estava desmoronando. Cada vez que via Urbano no púlpito, cada vez que o ouvia pregar sobre santidade, sobre fidelidade conjugal, sobre não cair em tentação, sentia uma náusea incontrolável. Ele era um hipócrita, um mentiroso, um lobo vestido de cordeiro, exatamente como a Bíblia fala sobre falsos profetas. Edith foi afastada da secretaria 2 dias depois do ocorrido. Disseram que ela tinha pedido demissão por motivos pessoais. Ela sumiu da igreja, nunca mais apareceu. E a vida seguiu como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo tivesse sido um pesadelo da minha cabeça doente. Tentei conversar com Urbano uma semana depois. Esperei as crianças dormirem e fui até a sala onde ele estava lendo. Sentei na sua frente e perguntei com a voz trêmula: "Por que você fez isso comigo? O que eu fiz de errado? O que faltou?" Ele nem levantou os olhos do livro. Apenas disse: "Muriel, você viu o que quis ver. Estava orando com a irmã e você interpretou errado. Seu problema é que você é doente de ciúmes. Precisa de tratamento." Eu insisti: "Urbano, eu vi vocês. Eu sei o que vi." Ele fechou o livro com força, se levantou e gritou: "Você não viu nada. Você é uma mulher perturbada que está inventando coisas para destruir o ministério que Deus me deu. Se continuar com isso, vou ter que te levar em algum psiquiatra porque você está delirando." Foi nesse momento que entendi. Ele não ia admitir. Nunca. Ele ia negar até o fim. Ia me fazer parecer louca. Ia revirar tudo contra mim. E o pior, ele tinha razão sobre uma coisa. Quem acreditaria em mim? Ele era o pastor amado, respeitado, admirado. Eu era só a esposa. A mulher que poderia estar com ciúmes, que poderia estar inventando coisas. Ninguém ia acreditar na minha palavra contra a dele. Mas eu não conseguia deixar passar. Não conseguia fingir que estava tudo bem. Procurei meu pai, diácono Osvaldo. Contei para ele, com todos os detalhes, o que tinha visto. Esperei que ele me apoiasse, que ficasse do meu lado, que exigisse uma explicação de Urbano. Mas meu pai apenas balançou a cabeça decepcionado e disse: "Muriel, um homem de Deus como o pastor Urbano não faria isso. Você deve ter visto errado, ou pior, está sendo usada pelo diabo para tentar destruir o trabalho santo que ele faz. Precisa se arrepender dessa acusação grave, pedir perdão e parar com essa bobagem." Meu próprio pai não acreditou em mim. Fui até minha mãe. Clarice me ouviu em silêncio, viu minhas lágrimas, viu meu desespero. No final, ela apenas disse: "Filha, lugar de mulher é com o marido. Você fez votos diante de Deus. Não pode quebrar isso por causa de uma dúvida boba. Tem que ter fé, tem que orar, tem que ser mais presente para seu marido não procurar atenção em outros lugares." Ela estava dizendo que a culpa era minha. Que se Urbano tinha me traído, era porque eu não estava sendo boa esposa o suficiente. A única pessoa que acreditou em mim foi Isolina. Ela já tinha se afastado da igreja há alguns anos, tinha casado com um homem que não era evangélico e a família toda meio que a tinha rejeitado por isso. Quando contei para ela, ela segurou minhas mãos e disse: "Mu, eu acredito em você. E você sabe por quê? Porque eu vi isso acontecer antes, com outras pessoas. A igreja é cheia de homens assim,
que usam o título de pastor como escudo para fazer o que querem. Você precisa sair dessa situação. Pegar suas coisas, pegar seus filhos e sair. Mas como? Como eu ia fazer isso? Eu não tinha profissão, não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir. Tudo que eu tinha era ser a esposa do pastor. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Urbano ficou ainda mais distante. Viajava quase toda semana. Quando estava em casa, mal falava comigo. Tratava as crianças com indiferença. E eu continuava ali, naquela casa que não era mais um lar, apenas um cenário onde eu representava um papel. Josias, que já estava com 10 anos, começou a perceber que algo estava errado. Ele me perguntava por que o pai não brincava mais com ele, por que o pai estava sempre viajando, por que eu chorava tanto quando achava que ninguém estava vendo. Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que o pai que ela admira, que ela vê como herói, como homem de Deus, é na verdade um mentiroso? Então eu apenas dizia que estava tudo bem, que mamãe estava só cansada e que o papai tinha muito trabalho importante para fazer. Jordina tinha 7 anos e era mais quieta, mais observadora. Ela parou de sorrir tanto, parou de pular no colo do pai quando ele chegava. Começou a ter pesadelos à noite, acordava gritando, e eu tinha que ir até o quarto dela acalmá-la, cantando aquelas músicas da harpa que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Edivaldo ainda era muito novo, tinha apenas 2 anos, então ele não entendia nada do que estava acontecendo. Mas mesmo ele sentia a tensão no ar, ficava mais chorão, mais grudado em mim. Em dezembro de 1999, no culto de virada de ano, Urbano pregou sobre recomeços, sobre deixar o passado para trás, sobre perdão e restauração. Ele falou com tanta convicção, com tanta emoção, que as pessoas choravam, se abraçavam, clamavam por milagres. E eu estava ali, na primeira fileira como sempre, com meus filhos ao meu lado, vestida com aquele vestido azul marinho que ele tinha escolhido para mim, com o cabelo preso num coque como ele gostava, sorrindo quando era necessário sorrir, amém quando era necessário dizer amém. Mas por dentro eu estava morta, completamente morta. Depois do culto, várias irmãs vieram me abraçar, dizer como tinham sido abençoadas pela mensagem do pastor, como éramos um casal exemplar, como elas oravam para ter um casamento como o nosso. Eu ouvia tudo aquilo e queria gritar. Queria subir no púlpito e contar a verdade para todo mundo. Mas o que adiantaria? Ninguém acreditaria. Eu seria a louca, a perturbada, a que estava tentando destruir um homem de Deus. O ano 2000 começou e trouxe consigo uma rotina ainda mais pesada. A igreja agora tinha mais de 500 membros. Urbano tinha criado várias células de oração que se reuniam em casas durante a semana. Ele tinha um programa de rádio aos sábados pela manhã. Ele tinha se tornado uma figura pública, reconhecida, respeitada. E quanto mais ele crescia no ministério, mais eu diminuía. Eu me tornei apenas uma sombra, uma extensão dele, sem voz própria, sem vontade própria, sem vida própria. Comecei a ter crises de ansiedade. Meu coração disparava sem motivo aparente. Minhas mãos suavam. Eu sentia que ia desmaiar. Procurei um médico escondido, sem contar para Urbano, e ele disse que eu estava com síndrome do pânico, que precisava fazer terapia e talvez tomar medicação. Mas como eu ia fazer terapia? Como ia explicar para um terapeuta o que estava acontecendo sem expor meu marido? Então, não fiz nada. Apenas continuei vivendo, ou melhor, sobrevivendo. Foi em março de 2000 que descobri que Edith não tinha sido a única. Uma tarde, estava organizando o escritório de Urbano em casa, aquele quartinho nos fundos onde ele guardava livros e papéis do ministério, quando encontrei uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Abri achando que fossem documentos da igreja, mas o que vi me fez cair sentada no chão. Eram cartas, dezenas de cartas, de mulheres diferentes, cartas de amor, cartas íntimas, cartas que não deixavam dúvida nenhuma sobre o tipo de relacionamento que Urbano mantinha com essas mulheres. Reconheci alguns nomes. Eram irmãs da igreja.
Algumas casadas, outras solteiras, outras viúvas. Todas escrevendo para meu marido como se ele fosse o amor da vida delas, como se tivessem algo especial, algo secreto. Tinha carta de uma irmã chamada Sebastiana, uma viúva de 45 anos, descrevendo em detalhes um encontro que tinham tido num hotel na rodovia quando ele voltava de uma conferência em Ponta Grossa. Tinha carta de Terezinha, uma menina de 22 anos que tinha acabado de se converter, falando sobre como ele a tinha consolado depois de um aconselhamento pastoral. Tinha carta de Nair, casada, mãe de 3 filhos, descrevendo a culpa que sentia, mas dizendo que não conseguia resistir ao amor que sentia por ele. E tinha mais, muito mais, anos e anos de traições, de mentiras, de vidas destruídas. Sentei ali no chão daquele escritório com aquelas cartas espalhadas ao meu redor e finalmente entendi a extensão do que estava acontecendo. Não tinha sido só Edith. Não tinha sido só uma vez. Não tinha sido um erro, um momento de fraqueza. Urbano era um predador. Ele usava a posição dele, a autoridade que tinha como pastor, a confiança que as pessoas depositavam nele para seduzir mulheres vulneráveis. Ele era tudo o que a Bíblia adverte sobre falsos profetas. Um lobo devorando ovelhas. E eu estava casada com ele há 12 anos. Quando Urbano chegou naquela noite, joguei as cartas na cara dele. Todas. Uma por uma. Gritei pela primeira vez em 12 anos de casamento. Gritei que ele era um mentiroso, um traidor, um falso, um hipócrita. Gritei que ele tinha destruído nossa família, que tinha manchado o nome de Deus, que ele ia para o inferno por tudo que tinha feito. As crianças acordaram com o barulho, vieram para a sala assustadas. Josias começou a chorar. Georgina abraçou o irmão mais novo. E Urbano? Urbano ficou ali, calmo, frio, olhando para mim como se eu fosse um inseto irritante. Depois que me cansei de gritar, quando já não tinha mais voz, ele simplesmente disse: "Terminou seu showzinho?" Pegou as cartas do chão, uma por uma, com toda a calma do mundo, e disse: "Essas mulheres são perturbadas, Muriel. Elas criam fantasias na cabeça delas, escrevem essas coisas porque são carentes, desequilibradas. Você realmente acha que eu teria tempo ou interesse em fazer o que essas cartas sugerem? Eu trabalho dia e noite pela obra de Deus. Essas são armadilhas do inimigo para tentar me derrubar." Ele pegou a caixa, colocou todas as cartas de volta e disse: "Vou queimar isso tudo, e você vai esquecer que viu, porque se não esquecer, se tentar usar isso contra mim, vou provar que você está tendo um surto psicótico e vou ter que te internar. É isso que você quer? Quer que seus filhos vejam a mãe sendo levada para um hospício?" A ameaça foi clara e real. Ele tinha poder, tinha influência, tinha contatos. Ele conhecia médicos da igreja, advogados, pessoas importantes. Se ele quisesse me fazer parecer louca, conseguiria. E eu perderia meus filhos, perderia tudo. Então, engoli mais uma vez a humilhação, mais uma vez a dor, e fiquei quieta. Mas algo dentro de mim morreu naquela noite. A última fagulha de esperança que eu tinha no meu casamento se apagou completamente. Os anos seguintes foram um borrão de sofrimento silencioso. 2001, 2002, 2003, 2004. Os anos passavam e eu estava presa naquela vida, naquele casamento, naquela mentira. Urbano continuava crescendo no ministério. Agora tínhamos um templo novo, enorme, com capacidade para 800 pessoas. Ele tinha sido eleito para a presidência da Convenção Regional das Assembleias de Deus. Viajava para congressos internacionais. Tinha lançado 2 livros sobre vida cristã e casamento. Ironia das ironias. Ele era uma celebridade evangélica, e eu era a esposa decorativa ao lado dele. Josias cresceu e se tornou um adolescente revoltado. Ele começou a questionar tudo sobre a igreja, sobre a fé, sobre o pai. Aos 15 anos me perguntou diretamente: "Mãe, por que você continua com ele? Por que você não vai embora?" E eu não soube responder. Por que mesmo? Por medo?
por dependência financeira, porque tinha sido ensinada a vida inteira que divórcio era pecado, porque achava que estava protegendo meus filhos quando na verdade estava os expondo a uma mentira que os machucava todo dia? Não sabia. Só sabia que estava presa. Georgina se tornou uma menina retraída, tímida, cheia de inseguranças. Ela não confiava em homens. Não queria namorar, não queria se casar, não queria nada que lembrasse o casamento dos pais. Edivaldo era o único que ainda via o pai com alguma admiração, mas isso era porque ele era mais novo, não tinha memórias dos tempos em que as coisas eram diferentes, não percebia as mentiras como os irmãos mais velhos percebiam. Em 2005, meu corpo começou a cobrar o preço de anos de estresse e sofrimento. Desenvolvi pressão alta, gastrite nervosa, começaram as enxaquecas constantes. Emagreci tanto que as irmãs da igreja perguntavam se eu estava doente. E eu estava. Estava doente da alma, doente do coração, doente de viver uma vida que não era minha. Mas continuava sorrindo, continuava sendo a esposa do pastor exemplar. Continuava naquela mentira que todos admiravam. Foi em agosto de 2006 que tudo mudou de forma definitiva. Urbano tinha viajado para um congresso em Goiânia, ia ficar fora por 5 dias. 2 dias depois de ele ter ido, recebi uma ligação no meio da noite. Era 3 da manhã. Atendi meio sonolenta, pensando que era alguma emergência. Era uma mulher, a voz jovem, chorando compulsivamente. Ela disse: "Irmã Muriel, eu preciso falar com a senhora. Meu nome é Ondina. Eu estou grávida do pastor Urbano." O mundo parou, completamente. Sentei na cama, com o telefone tremendo na minha mão, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. A menina continuou: "Eu não queria ligar. Eu jurei para ele que nunca ia contar para ninguém. Mas eu não sei mais o que fazer. Ele disse que ia assumir, que ia cuidar de mim e do bebê. Mas agora não atende minhas ligações, me bloqueou, sumiu. E eu tô com 4 meses já. Minha família vai me matar quando descobrir. Eu só tenho 19 anos, irmã Muriel. Eu não sabia que ele era casado quando começou. Ele disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido, que ele estava sozinho. Eu acreditei. Fui idiota, eu sei. Mas agora tô grávida e ele me abandonou." Passei o resto daquela noite conversando com Ondina. Ela me contou tudo. Como Urbano a tinha conhecido numa igreja em Londrina durante uma pregação. Como ele a tinha convidado para um aconselhamento particular. Como tinha começado com conversas, depois abraços, depois beijos, depois... Ela tinha 18 anos quando começou. Era nova na fé, vulnerável, vinha de uma família desestruturada. E ele se aproveitou disso, como tinha se aproveitado de todas as outras. Marquei de encontrar Ondina no dia seguinte. Ela veio de ônibus de Londrina até Curitiba. Era uma menina magrinha, assustada, com a barriga já aparecendo debaixo da blusa larga. Sentamos numa lanchonete longe da igreja, longe de qualquer lugar onde pudessem nos reconhecer. E ela me mostrou tudo. Mensagens de celular que ela tinha guardado antes dele bloqueá-la. Fotos dos dois juntos. Comprovantes de depósitos que ele fazia para ela. Presentes que ele tinha dado. Tudo. Todas as provas de que aquele relacionamento tinha existido, tinha sido real e tinha resultado numa gravidez. Olhei para aquela menina, para aquela criança assustada que tinha sido enganada por um homem que deveria protegê-la e vi todas as outras. Vi Edith, vi Sebastiana, Terezinha, Nair e todas as outras cujos nomes eu nem conhecia. E naquele momento tomei uma decisão. Não ia mais ficar calada. Não ia mais proteger Urbano. Não ia mais ser cúmplice da destruição que ele causava na vida das pessoas. Quando Urbano voltou de viagem, esperei ele chegar em casa. Esperei ele tirar o paletó, esperei ele começar a me contar sobre como o congresso tinha sido maravilhoso, sobre quantas pessoas tinham se convertido, sobre como Deus estava usando o ministério dele. E então eu disse, com uma calma que me surpreendeu: "Ondina me ligou." Ele congelou. O rosto dele ficou branco. E pela primeira vez em 18 anos de casamento, eu vi medo nos olhos dele.
Verdadeiro medo. Ele tentou negar, claro. Disse que não conhecia nenhuma Ondina, que aquilo era mais uma armadilha do inimigo, que eu estava acreditando em mentiras de novo. Mas desta vez eu estava preparada. Peguei minha bolsa e tirei de dentro todas as provas que Ondina tinha me dado. Joguei na mesa da cozinha, uma por uma. As mensagens impressas, as fotos, os comprovantes, e disse: ela está grávida de 4 meses, do seu filho, e você disse para ela que era viúvo, que ia assumir e depois sumiu. Igual você fez com todas as outras. Urbano olhou para aquelas provas espalhadas na mesa e algo mudou no rosto dele. A máscara caiu. Completamente. Não era mais o pastor ungido, o homem de Deus, o líder espiritual. Era apenas um homem que tinha sido pego em suas mentiras e não tinha mais para onde correr. Ele sentou na cadeira, passou a mão pelo rosto e, pela primeira vez em todos esses anos, admitiu: eu tenho um problema, Muriel. Eu sei que tenho. Não consigo controlar. Mas é uma doença, você entende? É como um vício. Eu preciso de ajuda, não de julgamento. Um vício. Ele estava chamando de vício o fato de destruir vidas, de enganar mulheres vulneráveis, de trair os votos de casamento, de manchar o nome de Deus. Um vício. Como se fosse algo que ele não pudesse controlar, como se não tivesse escolha. E o pior, ele queria que eu tivesse pena dele. Queria que eu o ajudasse a curar desse vício. Queria que eu continuasse ali, ao lado dele, escondendo os segredos, mantendo as aparências. Eu disse: acabou, Urbano. Eu vou embora. Vou levar as crianças e vou embora. Ele riu. Riu daquela forma cruel que eu já conhecia. Vai para onde, Muriel? Fazer o quê? Você não tem profissão, não tem dinheiro, não tem nada. Quem vai te dar emprego com 37 anos, 3 filhos, sem experiência de trabalho? E mesmo que conseguisse, acha que eu vou deixar você levar meus filhos? Vou brigar pela guarda. E vou ganhar. Porque eu tenho dinheiro para contratar os melhores advogados. E você tem o quê? Além disso, se você sair, se contar alguma coisa para alguém, vou espalhar que você é louca, que teve uma crise nervosa, que abandonou o marido e os filhos por delírios. Quem você acha que vão acreditar? No pastor respeitado ou na esposa perturbada? Ele estava certo. Eu não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha profissão, não tinha para onde ir. Meus pais iam ficar do lado dele, disso eu tinha certeza. A igreja inteira ia ficar do lado dele. Eu ia ser jogada para fora, excluída, julgada, condenada. E ainda podia perder meus filhos. Então, mais uma vez, por mais humilhante que fosse, por mais que destruísse mais um pedaço de mim, eu fiquei. Mas desta vez fiz uma exigência. Disse que ele ia assumir a criança de Ondina. Ia dar suporte financeiro para ela. Ia pelo menos fazer isso, já que não ia assumir publicamente. Urbano concordou. Começou a mandar dinheiro todo mês para Ondina. Ela teve o bebê, um menino, em janeiro de 2007. Urbano foi ver o filho uma vez, escondido, longe de todos, e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Continuou pregando, continuou fazendo milagres, continuou sendo o pastor exemplar. E eu continuei sendo a esposa muda ao lado dele. Josias completou 18 anos em 2007 e saiu de casa imediatamente. Foi morar com minha irmã Isolina, arrumou um emprego, começou a faculdade à noite. Ele não queria mais ter nada a ver com a igreja, com o pai, com aquela vida. Antes de sair, ele me abraçou e disse: Mãe, quando você estiver pronta para sair também, eu vou te ajudar. Mas, por favor, não demore muito. Você não merece viver assim. E foi embora. Georgina tinha 15 anos e estava cada vez mais fechada em si mesma. Ela tinha crises de choro do nada, não queria ir na igreja, não queria falar com o pai. Eu via minha filha definhando, murchando, e não conseguia fazer nada para protegê-la porque eu mesma estava me afogando. Edivaldo tinha 10 anos e ainda idolatrava o pai, ainda queria ser pastor como ele quando crescesse. Isso me partia o coração de uma forma que não consigo explicar. Em 2008, meu pai, diácono Osvaldo, faleceu de infarto fulminante. Ele tinha 71 anos.
Durante o velório e o enterro, Urbano fez um sermão lindo sobre a vida de um homem de Deus, sobre o legado que meu pai deixava, sobre como ele estava agora nos braços do Senhor. Todo mundo chorou. E eu chorei também, mas não só pela morte do meu pai. Chorei porque lembrei de como ele não tinha acreditado em mim quando contei sobre as traições de Urbano. Chorei porque morreu sem nunca saber a verdade. Chorou porque passei os últimos anos da vida dele distante, magoada com ele por não ter me defendido. Minha mãe ficou arrasada com a morte de Osvaldo. Ela se mudou para um apartamento pequeno perto da igreja. Continuou frequentando os cultos, continuou admirando Urbano, continuou sendo cega para a verdade. Tentei algumas vezes conversar com ela de novo, mostrar o que estava acontecendo, mas ela não queria ouvir. Dizia que eu estava sendo rebelde, que estava me desviando dos caminhos do Senhor, que precisava me submeter mais ao meu marido. Os anos passavam e eu envelhecia rapidamente. Em 2010 eu tinha 41 anos, mas parecia ter 60. O cabelo cheio de fios brancos, o rosto marcado, o corpo doente, a alma destruída. Georgina saiu de casa aos 18 anos, foi morar com o irmão e a tia. Disse que não aguentava mais viver naquela casa de mentiras. Ficou só eu e Edivaldo. Um menino de 13 anos, que ainda vivia na ilusão de que tinha uma família normal. Urbano, agora, era uma figura nacional no meio evangélico. Tinha programa de TV em canal fechado. Tinha milhares de seguidores nas redes sociais que estavam começando a ficar populares. Recebia convites para pregar em eventos enormes por todo o Brasil. Vendia livros, CDs de pregações, DVDs. Ganhava muito dinheiro. E eu não via nada disso. Ele me dava uma quantia mensal para a casa, para as despesas, mas eu não tinha acesso a nada. Não sabia quanto ele ganhava, quanto tinha na conta, nada. Eu era mantida ali como um objeto decorativo necessário para manter a imagem pública dele. Foi em 2012 que aconteceu algo que me fez finalmente reagir. Edivaldo tinha 15 anos e estava se preparando para fazer o batismo nas águas. Era um evento importante na igreja, um compromisso público com Deus. Urbano ia batizá-lo pessoalmente, como tinha batizado os irmãos mais velhos anos antes. Eu estava na primeira fileira, como sempre, assistindo meu filho nas águas, ouvindo Urbano fazer as orações sobre ele. E foi nesse momento que vi. Nos olhos do meu filho, quando olhou para o pai, vi admiração, vi orgulho, vi amor. Vi que Edivaldo queria ser como o pai, queria ser pastor como ele, e isso me acordou de um jeito violento. Eu não podia deixar meu filho se tornar como Urbano. Não podia deixar esse ciclo se repetir. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei sozinha na cozinha e tomei a decisão que deveria ter tomado anos atrás. Ia sair. Não importava o que custasse, não importava as consequências, não importava o que iam dizer. Ia sair e ia contar a verdade. Não para me vingar, não para destruir Urbano, mas para libertar meu filho daquela ilusão. Para que ele não crescesse achando que aquele era o exemplo a seguir. Nos meses seguintes, comecei a me preparar silenciosamente. Procurei um advogado de outra cidade, longe de qualquer conexão com a igreja. Contei tudo para ele. Mostrei todas as provas que tinha guardado ao longo dos anos. Ele disse que eu tinha um caso forte para divórcio por adultério, que podia pedir pensão alimentícia para mim e para Edivaldo, que Urbano não teria como negar com tantas provas. Comecei a procurar emprego também. Não tinha experiência, mas consegui uma vaga de atendente numa farmácia. O salário era baixo, mas era um começo. Era meu começo. Em março de 2013, numa quinta-feira de manhã, depois que Urbano saiu para mais uma de suas viagens, arrumei minhas coisas e as de Edivaldo em 2 malas. Peguei os documentos importantes que consegui separar. Peguei o dinheiro que tinha guardado escondido nos últimos meses. Deixei uma carta em cima da mesa da cozinha dizendo apenas: acabou. Não vou mais viver essa mentira. Meu advogado vai entrar em contato. E saí. Pela porta da frente da casa onde tinha vivido por 25 anos. Fui para o apartamento que Josias tinha alugado para mim. Um kitnet pequeno no bairro Água Verde.
Era minúsculo, mal cabia uma cama e um sofá, mas era meu. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, era meu. Urbano tentou de tudo para me fazer voltar. Ligou dizendo que ia mudar, que ia fazer tratamento, que ia largar tudo pela família. Depois tentou intimidação. Disse que ia me deixar na miséria, que ia brigar por Edivaldo, que ia fazer eu me arrepender. Quando viu que nada funcionava, tentou a via da igreja. Espalhou que eu tinha abandonado o lar, que estava em pecado, que estava impedindo a obra de Deus. Pediu para os irmãos orarem por mim, pela minha restauração. Mas eu não voltei atrás. Pela primeira vez em décadas, mantive minha palavra. O processo de divórcio foi longo e doloroso. Urbano contratou os melhores advogados, como tinha prometido. Tentou alegar abandono de lar, tentou dizer que eu era instável mentalmente, tentou de tudo. Mas eu tinha provas. Tinha as cartas antigas. Tinha as mensagens que Ondina tinha me mostrado. Tinha o contato de outras mulheres que ele tinha usado ao longo dos anos e que, quando souberam que finalmente alguém estava enfrentando ele, tiveram coragem de também dar testemunho. O juiz foi implacável. Concedeu o divórcio por culpa exclusiva dele. Determinou que ele pagasse pensão para mim e para Edivaldo até ele completar 18 anos. E ainda dividiu os bens do casal. A igreja tentou me excomungar. Fizeram uma assembleia, me chamaram de rebelde, de Jezabel, de instrumento do diabo. Disseram que eu estava destruindo um homem de Deus, que ia responder diante de Deus por isso. Mas algumas pessoas, poucas mais importantes, ficaram do meu lado. Irmãs que também tinham sido vítimas dele, mas nunca tinham tido coragem de falar. Irmãos que sempre desconfiaram, mas não tinham provas. E eles saíram da igreja também. Não muitos, talvez uns 30 ou 40, num total de 800 membros. Mas saíram. E isso significou o mundo para mim. Urbano perdeu muito com o divórcio, mas não perdeu tudo. Ele ainda tinha a igreja, ainda tinha seguidores, ainda tinha o ministério. Inventou uma história de que éramos incompatíveis, que tínhamos nos afastado com o tempo, que foi uma separação amigável e que agora estava focado apenas em servir a Deus. Muita gente acreditou. Muita gente preferiu acreditar na versão dele do que encarar a verdade desconfortável. Edivaldo ficou comigo. Ele tinha 16 anos quando nos separamos. No começo foi difícil para ele processar tudo. Ele amava o pai, tinha o pai como herói. Mas aos poucos, com conversas honestas, com paciência, ele começou a entender. Começou a ver as rachaduras na imagem perfeita que tinha do pai. E quando completou 18 anos, disse que não queria mais nenhum contato com Urbano. Disse que não ia seguir o caminho do pai, que não ia ser pastor, que queria construir uma vida diferente. E construiu. Hoje ele tem 28 anos, é engenheiro civil, é um homem bom, íntegro, honesto. Tudo que o pai não foi. Josias se casou em 2014 com uma moça maravilhosa chamada Darcira. E hoje eles me deram 2 netos lindos, que são minha alegria. Ele não voltou para a igreja, não voltou para a fé evangélica, mas se tornou uma pessoa de bem que ajuda os outros e vive com integridade. Isso é mais do que muitos que ainda estão na igreja conseguem fazer. Georgina demorou mais para se curar. Ela fez terapia por anos, lutou contra a depressão, contra a ansiedade. Mas hoje, aos 33 anos, ela é psicóloga. Escolheu essa profissão porque quer ajudar mulheres que passaram pelo que ela passou, que cresceram em ambientes tóxicos disfarçados de santos. Ela não se casou, não quis. Diz que está bem assim, focada na carreira dela, nos pacientes dela. E eu respeito. Cada um se cura do seu jeito, no seu tempo. Minha mãe, Clarice, faleceu em 2016, sem nunca ter me perdoado por ter me divorciado. Ela morreu acreditando que eu tinha destruído um casamento abençoado, que tinha desfeito uma família santa. Isso dói até hoje. Dói saber que minha própria mãe preferiu acreditar nas mentiras de Urbano do que na verdade da própria filha. Mas eu não posso mudar isso. Só posso aceitar e seguir em frente. Isolina, minha irmã, continuou sendo meu porto seguro. Ela me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Me deu força quando eu queria desistir.
Me lembrou de quem eu era antes de me tornar a esposa do pastor. Ela faleceu ano passado de câncer, aos 55 anos. Foi rápido, agressivo, devastador. Perder ela foi perder um pedaço de mim. Mas sou grata por todos os anos que tivemos juntas, por todo o amor que ela me deu quando mais precisei. Odete, minha irmã mais nova, ainda frequenta a igreja de Urbano. Ela escolheu acreditar nele, escolheu continuar naquele meio. Não nos falamos mais. É triste, mas é a realidade. Às vezes as famílias se quebram e não tem como consertar. Só tem como aceitar e seguir em frente. Quanto a Urbano, ele continua sendo pastor. A igreja encolheu um pouco depois do escândalo do divórcio, mas ele ainda tem seus fiéis seguidores. Casou de novo 2 anos depois do nosso divórcio com uma menina de 25 anos, irmã da igreja. Pobre menina. Ela não sabe o que a espera. Ou talvez saiba e escolha ignorar. Não é problema meu mais. Eu fiz minha parte alertando as pessoas. O que elas escolhem fazer com essa informação não está mais sob meu controle. Ondina, a menina que engravidou dele, se mudou para outro estado e refez a vida. O filho que teve com Urbano, que deve estar com uns 17 anos agora, não sabe quem é o pai de verdade. Ela me disse uma vez que é melhor assim, que algumas verdades machucam mais do que ajudam. Não sei se concordo, mas respeito a escolha dela. Hoje tenho 56 anos. Trabalho como gerente naquela mesma farmácia onde comecei como atendente há 12 anos. Não é o emprego dos sonhos, mas paga minhas contas, me dá dignidade, me dá independência. Moro sozinha num apartamento de 1 quarto que consegui comprar com muito sacrifício. É simples. Tenho uma varanda pequena onde planto algumas flores, tenho uma cozinha onde faço meus bolos de fubá igual minha mãe fazia, tenho uma sala onde recebo meus filhos e netos nos fins de semana. É meu. E isso vale mais do que qualquer mansão que eu poderia ter tido ao lado de Urbano. Voltei a estudar. Fiz um curso técnico de farmácia à noite, enquanto trabalhava de dia. Foi puxado, foi cansado, mas me deu qualificação, me deu conhecimento, me deu autoestima. Descobri que não sou burra, não sou incapaz, não sou apenas uma sombra de alguém. Sou Muriel, uma mulher que sobreviveu a 26 anos de casamento com um homem que usava Deus como escudo para suas perversões. Não voltei para a igreja. Não consigo. Toda vez que entro num templo evangélico, sinto um aperto no peito, uma angústia que me sufoca. Minha relação com Deus mudou completamente. Não sei se ainda acredito em tudo que me ensinaram. Não sei se consigo separar Deus das pessoas que usam o nome dele para fazer mal aos outros. Mas ainda oro, às vezes. Ainda converso com ele à minha maneira, nos meus termos. Não na linguagem religiosa que aprendi, mas na linguagem simples de alguém que está tentando encontrar seu caminho. Fiz terapia por 5 anos. Foi essencial. A terapeuta, uma mulher chamada Lívia, que não era evangélica e por isso não tinha os mesmos preconceitos que eu carregava, me ajudou a entender que eu não tinha sido fraca por ter ficado tanto tempo. Que mulheres em situações de abuso psicológico e espiritual enfrentam barreiras invisíveis mais reais. Que eu tinha feito o melhor que podia com as ferramentas que tinha na época. Que sair, mesmo que tenha demorado, já foi um ato de coragem imenso. Conheci outras mulheres que passaram por situações parecidas. Ex-esposas de pastores, ex-membros de igrejas abusivas, mulheres que foram manipuladas por líderes religiosos. Formamos um grupo de apoio informal. Nos encontramos uma vez por mês num café no centro da cidade. Conversamos, choramos juntas, rimos juntas, nos fortalecemos juntas. Não é nada oficial, não tem nome pomposo, não viramos movimento, nem nada do tipo. É só um grupo de mulheres que se entendem, que não precisam explicar a dor porque todas sentem a mesma. Tem dias difíceis ainda, dias em que acordo e lembro de alguma humilhação específica que sofri. Dias em que vejo Urbano na televisão, porque ele ainda aparece em programas evangélicos, e sinto raiva. Raiva de ele continuar lá, respeitado, admirado, ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas.
enquanto eu, que fui vítima dele, tive que reconstruir tudo do zero, aos 41 anos, sem nada. Mas aí respiro fundo, olho ao meu redor para a vida que construí com minhas próprias mãos. E lembro que eu tenho algo que ele nunca terá: paz de consciência. Eu durmo tranquila todas as noites. Ele, se tiver um pingo de consciência, não deve dormir. Aprendi muita coisa nesses anos todos. Aprendi que igreja não é sinônimo de Deus. Aprendi que título de pastor não garante caráter. Aprendi que mulheres precisam ter independência financeira, sempre, mesmo em casamentos que parecem perfeitos. Aprendi que submissão bíblica não significa aceitar abuso. Aprendi que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e destruída. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. 41 anos não é velho demais para começar de novo. 50 não é. 60 não é. Enquanto estiver viva, dá para recomeçar. Meus filhos me orgulham todos os dias. Eles quebraram o ciclo. Josias é um marido presente, amoroso, que divide as tarefas de casa com a esposa, que cuida dos filhos com dedicação, que não usa a autoridade como desculpa para controle. Georgina ajuda outras pessoas a se curarem de traumas parecidos com os dela. Edivaldo é honesto no trabalho dele. Trata as mulheres com respeito. Não frequenta a igreja, mas tem mais caráter do que muita gente que se diz cristã. Eles são minha redenção. Eles são a prova de que valeu a pena ter saído, mesmo tarde, mesmo pagando o preço alto que paguei. Às vezes, encontro pessoas que ainda frequentam a igreja de Urbano. Elas me olham com pena, com desprezo ou com curiosidade. Algumas atravessam a rua para não cumprimentar. Outras sussurram quando passo. Já me acostumei. Deixei de me importar com o que pensam. A opinião delas não paga minhas contas, não aquece meu coração, não me dá paz. Então, deixo que pensem o que quiserem. Tem uma coisa que faço questão de dizer para todas as mulheres que conheço, especialmente as mais jovens que estão começando relacionamentos agora. Prestem atenção nos sinais. Quando um homem quer controlar como você se veste, com quem você conversa, onde você vai, isso não é amor, é controle. Quando ele se irrita de forma desproporcional por coisas pequenas, isso não é estresse, é abuso emocional. Quando ele usa Deus, a Bíblia, a igreja para justificar comportamentos que te machucam, isso não é fé, é manipulação. Quando ele te faz sentir que você é louca por questionar coisas óbvias, isso se chama gaslighting e é uma forma de violência psicológica. Não esperem 26 anos como eu esperei. Saiam no primeiro sinal vermelho. Não no 10º, não no 100º. No primeiro. Também aprendi que perdão não significa reconciliação. Eu perdoei Urbano? De certa forma, sim. Perdoei no sentido de que não carrego mais aquele ódio corrosivo que me destruía por dentro. Mas perdoar não significa que ele merece estar na minha vida de novo. Não significa que eu tenho que confiar nele de novo. Não significa que o que ele fez foi aceitável. Significa apenas que eu escolhi não deixar que a raiva por ele continue me envenenando. Ele não merece ocupar espaço na minha cabeça, nem no meu coração. Então perdoei para me libertar, não para libertá-lo das consequências dos atos dele. Meus netos, Samuel e Helena, filhos do Josias, são minha maior alegria hoje. Samuel tem 7 anos e Helena tem 4. Eles me chamam de Vó Mu. Quando eles vêm passar o fim de semana comigo, a gente faz bolo junto, assiste desenho, vai no parque. Eu conto histórias para eles, mas não as histórias pesadas que vivi. Conto histórias de esperança, de superação, de recomeços. Quero que eles cresçam sabendo que sempre dá para recomeçar, que erros não são finais, que dá para sobreviver às tempestades. Às vezes, Samuel pergunta: Vó, por que você não vai na igreja? E eu respondo com sinceridade adaptada para a idade dele. Porque a avó conversa com Deus do jeito dela, no coração dela. Ele aceita numa boa. Crianças são sábias assim. Aceitam as coisas sem julgar tanto quanto adultos julgam. Recentemente comecei a escrever. Nada profissional,
Apenas um diário onde coloco meus pensamentos, minhas memórias, minhas reflexões. Quem sabe um dia vir um livro, quem sabe não. Não importa. Escrever tem sido terapêutico, tem me ajudado a organizar tudo que vivi, a dar sentido para a dor, a transformar trauma em aprendizado. Sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e pensar: ela é mentirosa, está difamando um homem de Deus. Tem gente que vai me xingar nos comentários, que vai dizer que estou queimando no inferno, que sou do demônio. Tudo bem, eu não estou contando essa história para convencer ninguém. Estou contando porque preciso que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Que o que aconteceu comigo acontece com muitas. Que igrejas, infelizmente, podem ser lugares perigosos para mulheres vulneráveis quando os líderes não têm caráter. E que é possível sair, é possível recomeçar, é possível sobreviver. Se você está assistindo isso agora e está vivendo algo parecido, se você está num relacionamento onde é controlada, manipulada, diminuída, eu te digo: saia. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem medo. Eu sei que dependência financeira é real. Eu sei que pressão da família e da igreja é avassaladora. Eu sei que o medo de ficar sozinha paralisa. Eu sei de tudo isso porque vivi tudo isso. Mas eu também sei que do outro lado da coragem de sair, existe vida, existe paz, existe liberdade. Existe a possibilidade de você se reencontrar, de descobrir quem você é quando não está sendo definida pelo olhar de um homem que te diminui. Não vai ser fácil. Eu não vou mentir dizendo que vai. Vai ser a coisa mais difícil que você já fez. Vai ter dias que você vai querer voltar porque parece mais fácil voltar para o familiar, mesmo que o familiar seja tóxico, do que enfrentar o desconhecido. Vai ter dias que você vai se sentir sozinha, perdida, sem rumo. Vai ter dias que a pressão externa vai ser tanta que você vai querer desistir. Mas não desista. Continue. Um dia de cada vez. 1 hora de cada vez, se for necessário. Mas continue. E para as igrejas, para os pastores de verdade, para os líderes que realmente querem servir a Deus e não apenas usar Deus para servir a si mesmos, eu digo: vigiem. Cuidem das ovelhas de verdade. Não sejam omissos quando souberem de abusos. Não protejam o abusador só porque ele tem título, só porque ele é ungido, só porque ele prega bem. Protejam as vítimas. Acreditem nas mulheres quando elas tiverem coragem de falar. Não tentem abafar escândalos para proteger a reputação da igreja. A reputação de Deus não precisa de mentiras para ser protegida. Ele é grande o suficiente para lidar com a verdade. Hoje, quando olho para trás para aquela menina de 18 anos que se casou, achando que estava entrando num conto de fadas abençoado por Deus, sinto pena dela. Gostaria de poder voltar no tempo e dizer: Muriel, não casa, não ainda. Espera. Conhece ele melhor. Presta atenção nos sinais. Você tem valor além de ser esposa de alguém. Mas não posso voltar. Ninguém pode. Então, tento honrar aquela menina vivendo a vida que ela não pôde viver, fazendo escolhas que ela não pôde fazer, sendo livre de um jeito que ela nunca foi. Minha vida não é perfeita agora. Longe disso. Tenho dívidas, tenho dias ruins, tenho sequelas emocionais que provavelmente vou carregar para sempre. Tenho relacionamentos familiares que foram destruídos e nunca serão restaurados. Mas tenho paz, tenho dignidade, tenho liberdade e tenho a mim mesma de volta, a Muriel que existia antes de virar a esposa do pastor. A Muriel que foi silenciada por 26 anos, mas que finalmente encontrou sua voz de novo. Então, meus queridos, é isso. Essa é minha história. Não é bonita, não tem final feliz de conto de fadas, mas é real, é verdadeira. E se servir para ajudar uma pessoa, apenas uma, a não passar pelos mesmos 26 anos que passei, então valeu a pena ter exposto minha dor aqui. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por não desligar quando ficou difícil. Obrigada por testemunhar minha história. Deixa seu like se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal se quiser ouvir mais histórias reais como essa, e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que não estou falando sozinha,
que minha voz está chegando em pessoas reais, em lugares reais. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para sair de onde te machuca. Eu saí aos 41 e hoje, aos 56, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Tardia, mas a melhor. Um abraço no coração de cada um que me ouviu. E que Deus, o Deus verdadeiro, não o que é usado para manipular e controlar, abençoe cada um de vocês. Foi um prazer compartilhar minha história com vocês. Até a próxima.